Pessoal, depois de uma semana eu estou conseguindo voltar a gravar um vídeo, porque hoje é dia 17 de junho e desde domingo passado entrou uma frente fria aqui no sul e começou a chover. Até foi uma chuva boa, deu 90 milímetros nessa semana, foi bem distribuída. Então, inclusive agora está 10 graus, está um pouquinho frio. Então vamos começar nosso vídeo. O que eu queria discutir hoje com vocês é um dos princípios básicos do processo de agricultura sintrópica, que é você plantar em variedade, densidade e você ter uma sucessão na terra. Por quê? Porque precisa estar sempre alimentando o solo, né? E isso é através da fotossíntese, absorver a energia do sol, alimentar esse solo, além dos outros processos que tem, né? Então, principalmente aqui no sul, no inverno, teoricamente, algumas plantas elas entram em dormência. Então não haveria nenhum tipo de estímulo para essa vida no solo. Então, só comparando aqui, eu estou na divisa aqui com o meu vizinho, com o seu Nilo, e eu já comentei em outros vídeos, e é aquela questão que a gente sempre discute, não há o certo e o errado, né? Há formas diferentes de se fazer as coisas. Então a agricultura tradicional, ela usa o sistema de focar na alimentação da planta que está sendo trabalhada. Então, por exemplo, ele tem o pasto aqui como vocês podem ver, ele tem o pasto aqui de mombaça. E o pasto agora, ele, teoricamente, o mombaça ele parou de crescer. Por quê? Porque ele é alimentado no sistema tradicional com adubo. Tá errado não. Eu vou depois futuramente gravar esse pasto lá para o final de agosto, vocês vão ver como tá lindo. E vai alimentar o gado. E ele cuida muito bem do gado dele, né? E dá certo. Agora no inverno, por exemplo, ele faz a silagem para ter o volumoso de inverno. Então qual a diferença, por exemplo, seria um pasto sintrópico? Que inclusive eu já gravei vídeo e fica lá na parte de baixo lá do meu terreno, que é uma coisa que eu não fiz, ele surgiu espontaneamente, mas já aponta um caminho. Porque lá tem o estrela africana, que nem eu gravei já no vídeo sobre pasto. E a sucessão que faz dele é o azevém, que é um capim de inverno. Inclusive o pessoal planta para as vacas o azevém, né, no inverno. Ali o estrela africana ele fica durante o período de verão, ele domina. E depois, quando chega o inverno, que ele adormece, o azevém se desponta. Então isso é muito interessante, né? Porque vai tendo uma sucessão e alimentando o solo. Claro que ali está perto de uma linha de árvores e etc. Isso também ajuda. Mas o que eu queria discutir com vocês hoje é uma coisa interessante que eu estou vendo aqui. Por exemplo, como vocês podem ver, até depois da chuva aqui, eu não sei se aparece claramente no vídeo, a minha área aqui está verdinha, ela está produzindo fotossíntese e está se desenvolvendo. Então eu tenho várias coisas aqui, tenho uva, eu tenho citros, eu tenho ameixa, eu tenho abacate, tenho outras coisas, gabiroba, tem minhas oliveiras, principalmente. E esse sistema todo está sendo sustentado por esse sistema de capim. Na verdade, não é só capim, né? Tem capim, tem gramínea, vamos ver se eu aproximo aqui. E tem leguminosas também. Então eu tenho uma quantidade, uma variedade enorme de plantas aqui no solo. Inclusive está surgindo uma ervilhaca aqui que está nascendo. Tem várias que se espalham durante o período de inverno. Então o que acontece aqui com a minha área que eu estou percebendo? É claro que no processo que o Ernest ensina a gente, você ter linha de árvores, você desenvolve o solo. Porque a árvore, teoricamente, é
a parte mais desenvolvida num sistema de desenvolvimento de plantas, né, que é o caso da floresta. Mas o questionamento que eu estou fazendo aqui agora é o seguinte: você tem uma variedade enorme de capim, de gramíneas, né, de outros tipos de planta no solo. Será que ela consegue alimentar todo um sistema? Porque isso é importante. Por exemplo, se eu vou fazer uma agricultura com árvores frutíferas, por exemplo, eu posso ter só as árvores frutíferas e mais o sistema de solo de gramíneas e capins e outros tipos de planta, e vai sustentar esse sistema todo. Então, pelo que eu estou vendo aqui, pelo meu sistema, sim. Agora, são plantas que estão se sucedendo no inverno, e você pode ver que elas estão brotando, elas estão indo para frente, elas estão se desenvolvendo bastante. Então, deixa eu usar um exemplo aqui. Essa linha de árvore que eu fiz aqui, como vocês podem ver, isso aqui é uma canelinha, é uma árvore nativa aqui do sul. E eu fiz esse sistema aqui principalmente para contenção de vento. Porque inclusive quando eu comprei esse terreno, em 2020, logo que eu comprei tinha um barraco aqui onde a gente dormia, eu e meu filho, para começar os trabalhos antes da construção, e entrou um ciclone e arrancou o telhado, inclusive na hora eu estava fazendo café, e arrancou o telhado do barraco com a gente dentro, só deu tempo de correr pro carro. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou fazendo uma linha de árvores, não sei se dá para notar, inclusive em V eu estou fazendo. Eu na verdade fiz duas linhas de árvores, né? São todas canelinha, inclusive quem me vendeu disse que depois ela dá uma semente que os passarinhos gostam. E é justamente para conter o vento, a minha casa está ali, para conter o vento que entra aqui, principalmente quando é ciclone, ele entra principalmente por esse lado aqui, que é o oeste. E a gente pode ver que não tem muita barreira, né? Eu estou na parte mais alta. Então o vento entra aqui, e foi o que aconteceu em 2020. Mas o que eu queria mostrar para vocês como um processo sintrópico? Porque me parece que quando o solo se desenvolve, tem bastante variedade de plantas, mesmo sendo planta baixa, o que você colocar no solo vai se desenvolver. Então essas árvores aqui, elas têm mais ou menos 9 meses. Elas foram compradas junto com as árvores que eu plantei para conter erosão. Que tem um vídeo sobre erosão. Então elas estão com 9 meses. Então, inclusive está surgindo ervilhaca, vários tipos de... Tem leguminosa, ó, pode ver. A ervilhaca aí surgindo. Então são vários tipos de planta de inverno. Eu acho que somado com as plantas de verão, que vão se suceder a essas, eu acho que tem mais de 30, 40 espécies aqui. Então, o que eu estou começando a ver é o seguinte: você, principalmente aqui no sul, né? Você ter, mesmo sendo plantas baixas, você consegue manter um sistema de plantas que você vai introduzindo, que podem ser frutíferas, ou no caso aqui, eu coloquei essas plantas para criar uma barreira de vento. Então, o que eu fiz aqui quando eu plantei? O solo já estava mais ou menos desenvolvido, eu usei o furador e botei um pouquinho só de adubo orgânico granulado, que eu sempre falo, para dar aquele start inicial. E a gente pode ver que todas brotaram. Olha a ervilhaca aqui, no pé delas. Então a gente pode ver que todas brotaram, algumas mais, outras menos, que é normal. Mas estão sendo alimentadas por esse sistema.
E passando o inverno agora eu vou podar, né, para começar a dar forma para elas. E eu vi uma árvore grande dessa canelinha, ela tem bastante galho e folha, quer dizer, é ideal para criar barreira para vento. Então eu fiz 2 fileiras, né, em forma de V, para o vento poder se dissipar. Olha como tão bonitinha. Então eu fiz esse start inicial, plantei elas, e como o solo já está bastante desenvolvido, elas foram para frente, não precisou fazer mais nada. Claro, eu faço a roçada aqui também. Então, para a gente ver a quantidade de tipos de plantas diferentes que eu tenho aqui para fazer a sucessão. Agora é a sucessão de inverno. Ali eu mostrei no meu primeiro vídeo, essas árvores quando eu cheguei já estavam aqui. Tem limão, tem morcote, tem mexericaponcã, tem meu figo ali atrás. Só que para citros aqui, como vocês podem notar, vamos ver se eu consigo filmar aqui de frente para o sol. O sol, agora no inverno, ele vai lá para trás desses eucaliptos, que inclusive eu estou usando ali como emergente para recuperar, né, para deixar voltar a mata. Então aqui é uma área de muito sombreado. Então as plantas vão para frente, mas vamos dizer assim, a doçura dos frutos não é tão grande. O pessoal fala, né, que quando surgem as leguminosas é porque o solo está mais fértil, né? Inclusive tem almeirão no meio, hein? Então tem uma variedade muito grande de plantas aqui. Então eu começo a notar que o sistema todo ele vira um sistema sintrópico, mesmo sendo sustentado por esse tipo de planta. É claro que inicialmente, que tinha pouca biomassa, eu juntava a biomassa mais no pé das plantas, né? Agora também não precisa mais. Eu vou e só faço a roçada parelha. Inclusive, na base das plantas eu roço até mais, né? Eu estou sempre roçando para estimular a fotossíntese, né? O crescimento das plantas e a alimentação do solo. Então todas as minhas plantas aqui, e o que eu coloquei nos vídeos anteriores, já faz mais de 1 ano e meio que eu não coloco nenhum tipo de insumo externo. Ali nas uvas eu trago um pouco de capim ali da beira da lagoa, que é o capim elefante. E depois roço e coloco o capim também. E coloquei madeira, né? E eu já colhi uva esse ano sem nenhum tipo de adubo também. Minhas oliveiras lá estão bonitas, então depois eu vou gravar sobre cada tipo de planta conforme for se desenvolvendo, né? Porque logo vem o período de poda, mas meus citros e tal tá tudo verdinho. E a gente compara com o capim-mombaça do vizinho, que eles foi colocado, eles colocaram calcário agora, quer dizer, o calcário mata mais o solo ainda, mas é a preparação para colocar adubo. Então quando chegar agosto, começa a esquentar, eles colocam adubo, NPK e o pasto fica lindo. Que é o tipo de agricultura tradicional. Mas a gente vê que comparado, até a cor muda um pouquinho ali, com a quantidade de fotossíntese que tem aqui no meu terreno e no terreno ao lado. Então, eu acho que isso é um exemplo prático de que a agricultura sintrópica funciona, é só desenvolver. E eu estou percebendo que aqui no sul, gramínea, capim e etc. é fundamental, até por causa do ciclo de sucessão. Então, por exemplo, se você tiver um pomar de ameixa ou de pêssego, ela vai entrar em dormência, o mesmo uva. Então você precisaria de uma sucessão. Pode ser árvore nativa? Pode. No caso aqui a gente está vendo que a canelinha funciona bem, ela está até brotando agora. Mas essa variedade de capim, gramíneas e etc., elas estão funcionando muito bem. A gente vai ver na sequência, né, no outro ciclo, a hora que passar o inverno. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês.
que aqui tem muita densidade, variedade e sucessão, mas no caso aqui não são árvores, são plantas baixas que está alimentando o sistema. É uma ideia. Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo.